A escolha de um curso de graduação passa por uma série de perguntas, entre elas: mas onde é que eu vou trabalhar depois? E quem decide estudar comunicação pode ir parar, por exemplo, numa multinacional de cosméticos? A resposta é com certeza. Lá e em empresas de vários setores. É sobre isso o episódio de hoje. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje a Aimee Rocha, que atua na área de recursos humanos da L'Oréal, onde ela fica de olho em jovens talentos. A Márcia Silveira, que também é da L'Oréal, gerente sênior de diversidade, equidade, inclusão, advocacy e influência. E o João Felipe Zauerbon, já conhecido de quem assiste ao Meio Tempo, ele que é professor e pesquisador aqui da FGV Comunicação Rio. Bem-vindas, bem-vindo. Obrigada. Pessoal, a gente costuma começar a nossa conversa quebrando o gelo. Aimee, você era daquelas meninas que adoravam produtos de beleza, tratamento de cabelo e por aí vai, ou nem tanto? 100%. Fui uma criança ali no começo do fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Adorava aqueles batons pequenininhos, que só quem viveu sabe. Aquele que vinha no moranguinho. Mas era fã de um produto da firma, que era um shampoo que tinha um cheirinho de melancia e uma propaganda que, porque a gente vale muito também, que não sai da minha cabeça. Toda vez que eu lembro de tomar banho, eu lembro desse shampoo e já era uma criança e uma menina muito ligada no que estava bombando naquela época. E você, Márcia? Completamente. Acho que eu cresci sempre tendo a questão da beleza, do autocuidado como uma questão de inclusão. Né? Para eu estar nos espaços, para eu frequentar, estar ali com pessoas muito diferentes de mim, que foi o caso da minha infância em escolas particulares e tal, era eu estar muito bonita. Então eu tinha que estar com o cabelo muito arrumado, eu sempre estava muito hidratada, com a pele hidratada, e também estava muito perfumada. Eu me lembro, assim, lá em casa sempre teve muito perfume francês. E muitos que hoje em dia eu trabalho com eles dentro da L'Oréal. E esses perfumes, eles de vez em quando ficavam perdidos por ali. Antes de ir para a escola, eu dava uma borrifada. E eu chegava na escola com aquele perfume marcante da minha mãe. O nome era Lulu. E até hoje a gente tem ele lá na empresa. Sensacional. E, João Felipe, quando você fala L'Oréal, os olhinhos das tuas alunas brilham? Pois é. Eu pensei que você fosse me perguntar sobre meus cosméticos. Você quer falar sobre isso? Se você quiser, tá tudo bem. A Márcia me salvou. Perfumes, eu uso perfumes. Né? E agora, com a idade, né, hidratantes e tal, aquelas coisas todas. Muito bem. Mas, sem dúvida, a L'Oréal é uma das empresas que os alunos também, as alunas principalmente, têm assim, uma admiração muito grande aqui na escola. Alguns deles falam assim, quero fazer comunicação para trabalhar numa empresa como a L'Oréal. E aí nomeiam a L'Oréal, assim. É top 5, com certeza, de todos. Aí vamos bater lá na porta da Aimee. Explica pra gente o que você faz, Aimee. Então, hoje eu estou responsável pela área que a gente chama de Talent Acquisition, que é esse nome em inglês, mas basicamente dentro da área de Talent Acquisition a gente tem algumas células. Então a gente está ali para olhar, para recrutar, né? Para, na verdade, recrutar os talentos os melhores e mais diversos talentos do Brasil. E eu, especificamente, me encarrego de todos os programas de entrada. Então, o que eu tô falando de programas de entrada? Eu tô falando do Jovem Aprendiz, tô falando do programa de estágio, tô falando do programa Trainee, tô falando também de outras possibilidades de entrada. A gente tem algumas opções internacionais. O nosso estagiário tem a oportunidade de ir para a França. A gente também recebe estagiários franceses por aqui num programa chamado VIAI. Enfim, temos algumas outras modalidades e também os projetos. Então, dentro dessa célula, a gente está sempre atento aos novos talentos, à juventude. Eu brinco que eu estou a serviço da juventude, de alguma maneira, pelo L'Oréal para Jovens, que é um projeto de empregabilidade. Então, visa formar a juventude e fazer com que ela ingresse no mercado de trabalho, não necessariamente na L'Oréal. E também o Brandstorm, que é uma competição de inovação. Então, eu diria que tudo que tem a ver ali com possibilidades de entrada no mercado de trabalho passa por mim ou pela minha equipe. E, Márcia, você, entre várias outras coisas, você está à frente da estratégia junto a influenciadoras, talvez mais as do que, né, do que esse, enfim.
Mas isso andando junto com equidade, inclusão, diversidade, advocacy. Tem que andar junto Tem hoje. que andar. Assim, a gente vem de um movimento onde a indústria da influência ela está muito em atividade, mas quando você olha de fato, os influenciadores que são contratados pelas empresas, que participam, que têm ali, né, os seus perfis com mais engajamento, com mais seguidores, são sempre os influenciadores brancos, né? E a gente precisa realmente ter esse olhar de diversidade quando a gente olha para todo esse nova maneira de fazer mercado, né? Nova maneira de se relacionar com o consumidor. O consumidor brasileiro, ele é extremamente relacional. Ele realmente necessita que aquela dica não venha só daquela big star, né? A gente precisa que aquela dica venha de uma pessoa parecida comigo, de uma pessoa da minha comunidade. E isso, nesse sentido, a gente enxerga muito valor em ter esse pool de criadores de conteúdos diversos, né? Eu venho de uma carreira de comunicação, entrei na empresa para fazer comunicação dessas marcas de luxo, mas depois passei para fazer diversidade. E quando a gente passa a ter esse olhar plural, a gente enxerga que a gente consegue ter a diversidade transversal a toda a companhia. Então, você vê que todas as áreas da companhia estão ali com seus projetos de diversidade e assim a gente consegue que as coisas aconteçam um pouco mais naturalmente nos processos de inovação da companhia. Mas quando você olha para a indústria criativa, para o marketing, é preciso forçar essa curva, né? É preciso que a gente realmente esteja ali com o olhar de entender que uma pessoa com deficiência possa realmente se comunicar muito bem com o grupo e ela é necessária. Uma pessoa negra, ela tem muitas especificidades com relação à beleza, cabelo, pele, maquiagens, tons. Isso a gente precisa ter um espelho dentro das redes sociais, né? Então, por isso que hoje em dia existe esse movimento, esse cargo, é um cargo novo na empresa, né? Realmente é uma aposta para que a gente realmente faça essa curva da diversidade virar fora da empresa também, dos muros para fora. E anos atrás eu entrevistei o CEO, presidente da L'Oréal no Brasil. E ele falava da diversidade dos brasileiros, das brasileiras, em termos de tipo de pele, de cabelo, etc. e tal. Então, o Brasil acaba sendo um mercado muito importante no nível global por causa disso, não? Com certeza. A gente tem um presidente que é o primeiro presidente brasileiro da L'Oréal atuando aqui, que é o Marcelo Zimmet. E ele é o grande embaixador da diversidade. É como uma estratégia de diversidade de fato tem que ser, né? Algo que vem de cima para baixo, top-down mesmo. E ele, sendo esse embaixador, ele consegue trazer essa visão para toda a companhia. Dentro, por exemplo, dos nossos laboratórios, a gente conseguiu identificar que no Brasil a gente tem 55 dos 66 tons de pele que existem no mundo. E a gente tem todos os tipos de cabelo. São 8 tipos de cabelos mapeados e nós temos aqui no Brasil esses 8 tipos. Então, a gente tem no Brasil uma pluralidade com que a gente é quase que obrigado a trabalhar com essa pluralidade. A gente, como uma empresa francesa, a gente tem que representar todas essas pessoas e se relacionar muito bem com elas. E essa diversidade, atuar com ela não é uma questão só de respeito, porque é o que a gente deveria ter pelas pessoas, mas as empresas estão entendendo que é uma questão de negócios também. Há um público aí sedento por iniciativas, por produtos e marcas que conversem com eles. Ô, João Felipe, vocês se conheceram num contexto do movimento que você faz na FGV Comunicação Rio de aproximar o mercado, quer dizer, potenciais contratantes para os alunos da escola. Então, houve um evento, Futuros Líderes, e esse movimento é super importante. Queria que você falasse um pouquinho. Eu vou voltar um pouco atrás, porque na verdade tem uma figura aí no meio que é a Beralda, que fez a conexão primeiro para o Brandstore, que é como eu posso chamar, um concurso? É, uma competição de inovação. Uma competição de inovação da L'Oréal, que a Aimee e o Bertão vieram apresentar aqui na FGV. E aí eu arranquei a Aimee e o Bertão, tá vendo? Bertão! Aqui para conhecer a escola, eles gostaram muito, em seguida convidei para Futuros Líderes e eu acho que a impressão foi muito boa. O que você achou? Não, foi incrível. Na verdade, eu acho que o que a escola de comunicação digital se propõe a fazer
um passo em direção às respostas que Márcia está trazendo pra gente, que são tão importantes para o mercado, né? Porque quando a gente tá dentro de um contexto onde a gente forma alunos que vão ser comunicadores, mas que estão preocupados com o que o consumidor está buscando através de uma análise de pesquisa, de dados, de escutar isso, né? E usar a tecnologia a nosso favor, é disso que a gente tá falando quando a gente tá querendo criar a beleza que move o mundo lá na L'Oréal. Então, foi muito legal vir aqui no Futuros Líderes e conhecer os projetos dos alunos. E eu acho que eles ecoam, além de ter tido projetos que falavam de produtos da L'Oréal, foi uma grata surpresa. Legal. Né, de ver, na verdade, muito do que o João conta pra gente, né? Não, eles falam da L'Oréal o tempo todo, eles nomeiam a L'Oréal e editavam projetos para a L'Oréal, mas mais do que isso, essa curiosidade e essa atenção, né? Acho que é esse olhar atento que os alunos, eles vêm e acho que aqui dentro da faculdade podem ser apoiados para que não percam, né, essa questão do olhar atento. Bom, a minha pergunta lá do início do programa, da introdução, se um profissional de comunicação, recém-formado, tem espaço numa multinacional de cosméticos, eu acho que já está respondido. A Márcia já até falou, eu venho da comunicação, você também. Não, eu sou psicóloga. Ah, tá. Mas eu tava brincando com o João que eu acho que a L'Oréal tem infinitas possibilidades. Sim. A gente se apresentou muito brevemente, mas Márcia tá no terceiro desafio dela dentro da empresa. Vestindo chapéus muito diferentes e é uma comunicadora. E a gente tem comunicadores jogando em jogos e estratégias muito diferentes. Então tem muitas oportunidades. E você acha que o profissional de comunicação, ele tá mais perto da mesa dos adultos? Eu tenho um amigo que sempre diz isso, que a pandemia trouxe a mudança e a comunicação é cada vez mais estratégica, cada vez mais próxima do C-level? Com certeza, porque assim, a comunicação, ela é aquele hub que passa por todas as áreas da empresa para que realmente blinde a empresa ali com relação à reputação, que realmente consiga se relacionar e fazer a melhor forma de se relacionar com todos os stakeholders que tem ali no entorno daquela empresa. Então, a comunicação, ela tem que estar, o profissional de comunicação, ele tem que estar atento e ele tem que saber diferenciar as linguagens que existem dentro do corporativo. Né? Uma entrevista, um papo com um profissional de TI é completamente diferente com um marqueteiro, né? Que está ali tocando a marca, o negócio. E é completamente diferente de um profissional de RH, que traz aqui essa venda que é muito interna da empregabilidade. Então, a gente tem, como profissional de comunicação, que está atento, entender as formas de linguagem, de aproximação de um mercado que a gente quer atrair, né? Como uma empresa multinacional, que tem também os seus valores das suas origens que devem ser protegidos e mantidos, os valores, os assets, os valores das marcas, que são marcas também internacionais. A gente tem marcas brasileiras, mas também temos marcas de outros países. Então, a importância desse profissional de comunicação é a atenção e, por fim, nesse mundo que a gente está vivendo agora, nessas transformações sociais que a gente vem vivendo, a inclusão, o olhar atento, a escutativa, a empatia com o seu interlocutor. Porque se você não tiver esses valores assim muito entranhados, a inovação, ela fatalmente não vai acontecer. E o profissional de comunicação tem que estar ali inovando, atento, forte, né, trazendo o que há de melhor para a companhia. Vendeu o peixe, né? Vendeu. É uma profissional de comunicação. Vendeu a peixaria inteira, tudo bem. E o projeto das alunas, que tem a ver com o mercado de beleza? Foram dois, Leila. Um chamado Beauty Deals, que é especificamente, enfim, não é específico L'Oréal, mas é para cosméticos. Então, 3 alunas, né, Ana Beatriz, Ana Clara e a Nathalie, desenvolveram isso na oficina de programação. Então, é uma ferramenta de raspagem de dados na internet que captura, né, preços e coloca em ordem, marca o melhor preço, enfim. Claro que a gente fez isso muito protótipo ainda, né? A ideia era transformar num aplicativo, quem sabe um L'Oréal Cosmetic Finder, alguma coisa assim. E o outro é especificamente, aí sim, produtos L'Oréal, que encontrava aquele produto que era o correto para o seu cabelo. Isso é muito então, a legal. pessoa classificava o cabelo e já houve agora um avanço sobre esse trabalho, que estamos usando IA para identificar o cabelo. Então, a pessoa já usa, né, a câmera do telefone para identificar o cabelo e aí ele já busca.
Então já não preciso nem mais eu mesmo dizer qual é o meu cabelo. A própria IA já captura. E Tudo você feito sabe aqui que pelos assim, alunos. isso é muito, essa sede dessas ideias que vêm do brainstorm, elas são muito motor da L'Oréal. Porque depois que acaba um brainstorm, começa uma discussão em cima daquilo. Claro que tem os grupos finalistas, os vencedores. Assim, é uma ação que movimenta muito a empresa. Mas a partir dali, todos os executivos que estão ali, eles já começam a pensar de uma forma até juntando estratégias de um projeto com o outro, pensando em melhorias internas. E, por outro lado, muitos executivos da L'Oréal foram brainstormers, se eu posso dizer assim, passaram pelo brainstorm, ou foram finalistas, né, ou até venceram e estão com a gente até hoje, assim, há muitos anos. Assim, são exemplos, né? Então, acho que esse movimento é um que mais deixa a gente muito feliz, né, Amy? Pois é, para quem imagina, quem não é familiarizado com brainstorm, vou te pedir para explicar como é que ele funciona. Bom, é uma competição de inovação com um problema real. A gente, dentro de uma indústria, a indústria de cosméticos, ela tá sempre avançando, tem sempre alguma coisa acontecendo, tem sempre alguma demanda. Então, a gente abre uma competição que ela é mundo, ela já acontece há 33 anos, no mundo todo. E aí, a gente abre esse problema para pessoas de 18 a 30 anos que estão ávidas de encontrar soluções para aquele problema. Então, é como se fosse um business case da vida real. Você passa por longos meses aí de trabalho desenvolvendo a sua ideia. Você tem acesso a masterclasses com líderes da L'Oréal. E aí você avançando, passa por processos de mentoria pra meio que desincubar a sua ideia. Se você chega a vencer a nível mundo, você vai pra Paris e tira a sua ideia do papel. Então eu acho que, na verdade, é por isso que a nossa aproximação enquanto L'Oréal com o João Felipe foi tão genuína, porque eu acho que tinha tudo a ver com o que o curso se propõe, né? De não estar apartado e você estar só na academia, né? A gente tem ofertas, e eu acho que isso é muito que os alunos vivem dentro do curso de comunicação digital aqui, e o que a gente pôde observar com quem a gente brinca com quem jogou com a gente ano passado e tá convidado para continuar brincando com a gente dessas soluções, mas que são brincadeiras sérias, assim. Porque os problemas são reais. A gente não inventa um problema apenas pelo fruto de ter uma competição. Então, a gente quer mesmo saber. A L'Oréal é uma empresa muito aberta a ouvir, a escutar o que tá de fora, né? Tantas aquisições que fazem parte da história da L'Oréal como companhia. Então, quando a gente tá aberto, assim, ao mercado, por que não tá aberto à juventude, essas novas ideias? E é exatamente isso que a Márcia falou. A gente tem altos executivos que a gente descobriu no Brainstorm. E podia ter um brainstorm pra galera sênior também, né? Com mais de 40. Vamos, João Felipe? Bora, vamos começar no Brasil. Quem sabe? Quem sabe? Quem Eu sabe? gostei que ela falou mais 40. Fiquei feliz. Eu também, fiquei bem feliz. Fiquei feliz. Pô, me enquadrei no mais Eu com 40. meus 40 e meio. No 43 quartos. Ano que vem eu vou poder participar. Que ótimo, que ótimo. Olha só, falando em idade, eu queria saber como é que é a maturidade dos jovens que chega para vocês. Sabe por quê? Outro dia eu li uma reportagem dizendo que tem muitos recém-formados que vão para entrevista de emprego na companhia dos pais. Isso é lenda ou é fato ou é fake? Bom, na L'Oréal, se foi pra entrevista com os pais, eles não devem ter passado do lobby. Porque eu não conheci pai nenhum ainda. Mas eu acho que, sendo fato ou fake dessa matéria que eu também li, acho que uma coisa que é interessante, que a gente precisa estar atento toda vez que a gente tem conversas sobre gerações, a gente procura um estigma, uma generalização. Lembro muito bem de quando eu estava entrando no mercado de trabalho, qual era o estigma dos millennials naquele momento, né? Então, eu acho que quando eu me apresentei, disse pra vocês que eu estava a serviço da juventude. E eu acho que eu vejo esse copo muito mais cheio do que vazio, sabe? Eu acho que é uma geração que tem questões muito interessantes para trazer para o mercado de trabalho. Já está hoje revolucionando o mercado de trabalho que está inserindo, propondo coisas interessantes. E eu acho que, assim, maturidade, pra mim, tá além de um número, sabe? Às vezes a gente tem algumas regras de idade pra algum programa específico ou pra alguma coisa assim, mas acho que não é sobre isso, né? É sobre você se construir ali e quando a gente fala de recortes de diversidade, a gente também encontra outras maturidades que são desenvolvidas por situações que as pessoas vivem em momentos distintos
da trajetória profissional ou de vida mesmo delas, e a gente não tem esse marcador. Eu diria que a gente tem uma juventude muito atenta, muito ciente do que quer. Eu acho isso muito interessante, assim. Eu acho que é um privilégio. A gente criou temos muitas redes de afinidade na L'Oréal. E a gente criou recentemente a rede de afinidade chamada Gerações. E ela é para abarcar essa multiplicidade de gerações que a gente tem hoje no mercado de trabalho, onde a gente está vendo longevidade, né? A gente está ficando mais tempo trabalhando, se aposentando mais tarde. E aí a gente vai cada vez mais conviver com essas gerações que estão por aí. E vão trazer coisas diferentes na mesa. Rola um anti-etarismo também nos influenciadores? Então, na verdade não, porque a gente precisa ter esse celeiro de influenciadores cada vez mais parecidos com a população. Então, a ideia é a gente vivenciar essa abundância geracional. É isso que a gente tem tratado globalmente, né? Porque pela primeira vez, esses 2 últimos anos são os primeiros anos em que a gente tem todas as gerações convivendo e vão conviver ainda por um tempo dentro das organizações. Então, a gente às vezes fala dessa questão realmente do choque de gerações, e a gente está transformando o choque de gerações em abundância geracional. Porque a gente precisa dessas intercorrências, essas interferências, né, entre essas gerações, para que a gente produza mais. E com certeza é isso que vai fazer a máquina girar daqui a alguns anos. Claro que a gente tem um trabalho muito forte de letramento, então a gente procura estar sempre trazendo profissionais para falar, experts no assunto, para falar realmente sobre esses assuntos, para que as pessoas acabem diminuindo esses vieses inconscientes, que todo mundo carrega seu viés inconsciente ali da sua criação, porém, quando a gente convive numa comunidade, a gente precisa realmente ter esse tipo de visão, de olhar para as pessoas, e é isso que a gente tem feito para que essa questão do etarismo não se torne tão fortalecida assim. Né? E há uma ressignificação da beleza madura hoje, a gente passa por esse processo. Outro dia eu ouvi uma chamada da Isabela Rossellini, que é uma mulher madura, lindíssima, um podcast sobre beleza, se eu não me engano, da própria L'Oréal, posso estar enganado, não é isso? This is not a beauty podcast. Exatamente, exatamente. Então, tudo alinhado. É exatamente isso. Ela é uma das maiores embaixadoras, uma das mais importantes, mas não somente ela, Julia Roberts, Viola Davis, né? A gente tem mulheres incríveis que estão ali realmente representando a diversidade e a beleza de várias formas. Aqui no Brasil a gente chamou a Zezé Mota também para uma campanha. Sim. Acho que há um ano e pouco atrás. Isso. Acho que é isso, essa abundância geracional, surfar nessa possibilidade que a gente tem hoje em dia, que é plural, diversa e potência, né? Acho que é... Com certeza. Falando da juventude, mais uma vez, a FGV Comunicação Rio é uma escola jovem e você percebe o amadurecimento, deve perceber, da meninada que entrou em 2023 e agora já está indo caminhando para o seu terceiro ano. Fiquei um pouco impactado aqui com a Isabela Rossellini, que foi um dos meus crushes. Assim, eu acho que a maioria da audiência e geração Z não vai saber quem é a Isabela Rossellini. Mas Veludo Azul eu recomendo. Quem vir vai gostar. Mas eu estava comentando isso com a Aimee mais cedo. Tem algumas alunas e alunos que eu encontrei nessa etapa que a gente vai ter agora na próxima semana, de receber os novos alunos, boas-vindas, né? E aí era isso aí, vinha com o pai, aquela coisa, né? Puxa, será que eu vou estudar aqui mesmo? E tal, papapá. E hoje estão aí batalhando por vaga de estágio na L'Oréal, assim, se desenvolvendo. Eu acho que enfim, eu tenho uma visão talvez um pouco privilegiada nesse processo, porque eu sou professor há 25 anos. E há 25 anos eu vejo gente de 17, 18 anos entrar na minha sala. Então, assim, eu não tento parecer com eles, mas eu, obviamente, aprendo muito com eles. E eu acho que essa geração agora, ela, apesar de ser considerada meio, sei lá, protegida demais, mas eu acho que é uma geração que amadurece com muita consciência. Não vou dizer que é mais rápido, mas é com muita consciência do que está acontecendo com si mesmo. E isso é um ganho. É muito bom ouvir isso. Com certeza. É um ganho porque não é mais aquele cara que topa qualquer coisa. Não é mais, acho que ele, né, o jovem de hoje, ele procura um caminho para ele. Não sei se é o final de uma era, né, eu posso pensar nisso, mas eu acho que o jovem de hoje, esse que está adultecendo, né, que é essa fase que a gente pega na faculdade, é um jovem mais consciente. E ele não está gostando do que ele está vendo. Né? E acho que por isso que as iniciativas de diversidade são tão importantes. Porque é um momento em que realmente as pessoas estão dispostas a rever o que elas estão vivendo. Verdade.
Eu acho que você falou a palavra disposta, eu acho que falar sobre essas possibilidades é sobre você estar disponível e ser corajoso. Isso. E eu vejo muito isso na juventude. Disponibilidade de escutar e coragem pra bancar e mudar. E fazer essa mudança acontecer mesmo, virar realização. Sabe? Então, acho que no final das contas é sobre isso, né? É sobre... eu acho que a minha geração, eu vou falar aqui, jogava meio safe demais, sabe? Então vamos fazer a faculdade de economia, depois vamos fazer um concurso no Banco Central e tá resolvido. Né? Acabou, aos 25 anos de idade, sua vida já está plenamente resolvida. E você não tá no Banco Central? Não tô. Pois é, mas em alguma hora eu virei. Mas, na verdade, talvez eu nem sei se eu devia ter feito economia, né? Meus primos falam assim, finalmente você foi para a escola certa de comunicação. Mas, assim, na época, comunicação é um troço muito arriscado. Nossa, jornalista... Meu pai falava para mim assim, que concurso você vai fazer? Isso. Fazendo Isso. comunicação. Faz direito, minha filha. Exato. Meus pais concursados, né? Meu pai da Petrobras a vida toda, minha mãe do Banespa, que é o Banco do Estado de São Paulo, a vida toda. Então, eles ali com aquela visão de carreira. E eu falava assim, não, mas eu quero fazer comunicação. E ele ainda falava coisas assim que... Você não acha que essa faculdade não é para você, sabe? No perfil físico. Você não acha que você tem que tentar outra faculdade? Eu falava, não tem problema. E realmente eu me formei numa turma de 60 alunos. Eu tenho uma foto onde eu sou a única menina negra, né, da faculdade ali, a única que está ali naquele grupo. Mas assim, eu sempre costumo dizer que não importa. Vamos em frente, vamos aonde a gente deseja ir. E isso sempre foi uma meta. Então, acho que as gerações vão ditando realmente as oportunidades e as mudanças. Hoje em dia, eu vejo pessoas dentro da L'Oréal, jovens, que não contam quantas pessoas negras tem no L'Oréal, porque tem várias, então ele não precisa estar contando se ele é 1, se ele é 2, se ele é 3. Aqui na FGV não é diferente. É isso que a gente precisa disso, entendeu? Preocupações que antigamente eram enormes, hoje em dia elas se diluem conforme o tempo vai passando. Claro que isso não está resolvidíssimo, sim. Perfeito, glória, mas isso... Você já vê a transformação cultural acontecendo passo a passo. Ai, é tão bom ter boas notícias, né? É tão bom ver coisas que melhoram. Habilidades do profissional do futuro. Volta e meia a gente fala disso aqui. Você já citou a capacidade de escuta, a coragem, estar aberto. O que mais? Eu acho que uma das coisas importantes também, e aí eu acho que falando de novo do que a gente busca na L'Oréal, porque talvez, Leila, essa seja a pergunta que eu mais recebo em todos os cenários, de dentro, aqui, assim, mas falando com audiências de estudantes, ou também até às vezes na mesa do bar. Eu acho que a gente está procurando pessoas que tenham essa questão do empreendedorismo dentro delas, assim. Eu acho que essa possibilidade que a gente tem hoje de viver muitas carreiras, de viver muitas possibilidades, ela pode estar num lugar só, né? Então, quando a gente fala da L'Oréal, a L'Oréal é de fato um espaço onde a sua ideia, ela pode sair do papel e virar um grande programa, né? Então, assim, de uma ideia incipiente, de qualquer nível da organização, ela vira e ela se torna um programa, ela se torna algo muito maior, até uma governança. Então, quando a gente tá conversando, eu tô tentando descobrir se essa pessoa, de fato, gosta de empreender. E aí isso aparece de muitas maneiras, de uma maneira muito ampla. Mas eu acho que isso é um pouco do que eu espero ouvir ali do outro lado, do candidato, né? Do profissional de comunicação nesse sentido. E eu acho que uma outra coisa também que é muito importante é que a gente esteja disponível para ser colaborativo, sabe? Eu acho que ficou fora de moda a gente buscar interações profissionais que sejam totalmente individualizadas ou não cooperativas. A L'Oréal não acredita que esse é o caminho de construir nada. Se a gente busca inovação e a gente busca ideia, a gente quer chamar todo mundo na mesa para tornar essa ideia realidade, é importante que eles possam colaborar. Então, eu acho que essa capacidade de colaboração também faz parte de uma característica importante que eu acho que nem sempre a gente desenvolve nesse modelo de educação que a gente precisa fazer a nossa nota, né? Buscar ali. Eu acho que o mercado de trabalho está aí também pra gente aprender a conviver em equipe e todas essas coisas. A gente tá com
o olhar atento, o ouvido atento, pra ver se isso vem também já naturalmente como uma skill, assim, que a gente chama. Eu acho que é isso que a L'Oréal tá buscando, assim. Buscando que skill que você tem e desenvolver também a skill que você precisa. Acho que esse tema, essa palavrinha do inglês, skill, tá cada vez mais recorrente na nossa conversa pra que a gente seja baseado na competência, sabe? Porque uma vez que você tem as competências, eu acredito que a gente pode trilhar muitos caminhos de carreira, assim. E usando essa palavrinha, então, skill, que skills você gosta de ver no teu time? Não, eu tenho olhado que, como a gente está passando por muitas transformações, eu acho que o jovem ter a habilidade de ter resiliência e construir realmente essa resiliência, eu acho que é um dos skills mais necessários, né? Porque hoje em dia nada vem tão pronto. Então, quando você fala de uma estrutura de uma empresa que está sempre inovando em projetos, está sempre realmente sendo reconhecida por, mesmo sendo uma empresa multinacional, ter essa cultura empreendedora, onde, né, a gente está realmente testando e aprendendo com o avião andando em certos momentos, né? A gente está realmente praticando a cultura do erro, que a gente consegue errar e acertar mais na frente. Então, eu acho que o adolescente, o jovem que tem esse preparo, sabe que eu tenho uma filha de 13 anos e eu digo que ela é meio que preparada para isso, pela escola que ela está, né? E ela acabou de fazer um intercâmbio agora, estudou fora, voltou, e você vê exatamente esse pensamento do que, não, vai dar para fazer, eu vou construir, a gente vai fazer, a gente está trabalhando num plano de uma agência de viagens, é isso, e a escola propõe isso. Então, eu acho que criar essa resiliência e criar essa questão de entender as transformações e agir rápido, eu acho que são boas fortalezas que esses jovens podem ter. Meninas e meninos, chegou a hora de a gente botar na conversa a inteligência artificial. Olha, eu perguntei ao Gemini como você vê o debate sobre o uso de filtros nas redes sociais para realçar a beleza, sobretudo feminina. Aí a resposta foi muito interessante, porque ele disse que, olha, é um tema que gera debates acalorados e complexos. Falou dos padrões de beleza irreais, distorção da realidade, impacto na saúde mental. Mas aí ele disse, é importante ressaltar que o problema não são os filtros em si, mas a forma como eles são utilizados e a mensagem que transmitem. É fundamental promover um debate aberto e honesto sobre o tema, incentivando o uso consciente das redes sociais e a valorização da beleza em todas as suas formas. Vamos perguntar aqui para especialista e influenciadores o que acha disso. Ele falou, a última parte de tudo que você leu é o mais importante, é o respeito à beleza de todas as suas formas. E nem sempre os filtros estão respeitando todas as belezas, né? Às vezes a gente tem uma distorção ali muito forte, tem um mau uso quando a gente olha, por exemplo, o tom da pele das pessoas, a gente não consegue realmente fazer o encaixe perfeito quando tem alguma questão de realidade aumentada. Então é importante trabalhar o tempo todo nisso para que a gente possa fazer a prática da inclusão a todo momento. E professor João Felipe Zauerbron, que achou do Gemini? Porque é um debate. Assim, Na comunicação, isso é um sim, debate. Essa sem questão dos dúvida, sem filtros. dúvida. É assim, eu acho que tem aí, né, a busca pela legitimidade. Né? O que é legítimo? É uma questão que a comunicação cada vez mais traz para si, né? Vai chegar uma hora que as pessoas vão perder o interesse porque as coisas vão deixar de ser legítimas. E ao meu ver, a legitimidade é a razão da beleza. Uma beleza legítima, ali autêntica, é realmente a raiz disso. Integridade da informação e integridade da beleza andam juntos, Exato, talvez. exato. É isso, terminamos com papo cabeça aqui, nossa conversa. É isso. A beleza do futuro é essa beleza, né? É a beleza que ela vai olhar realmente pro propósito, pro que realmente é verdadeiro e o que envolve as pessoas, o que envolve ali a construção de um mundo melhor para todos. E não adianta você não vai usar um produto de beleza que você sabe que está causando um dano ou que não está ajudando as pessoas ou que é de uma indústria altamente preconceituosa. Enfim, eu acho que o consumidor está com esse olhar e essa é a beleza do futuro. Adorei. Com isso, só cabe encerrar e agradecer. Valeu, Márcia. Aimee ou Emê, tanto faz. Chique demais, ao Leila, ao gosto do freguês. Zauerbron ou Zauerbron, como quiser também. Adorei, pessoal. Obrigada a vocês também pela audiência e pela companhia.
Se está assistindo a gente no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, faça isso. Se está ouvindo a gente no Spotify e ainda não segue o programa, faça isso. Aí você fica sabendo sempre que tiver novo episódio. Até o próximo Meio Tempo.